Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do MD Talks, onde beleza, mente e voz se encontram. Novamente estamos aqui com a Charla. Oi, pessoal. E também estamos com um convidado super especial da Alcateia, o Alfa, Matheus Fernandes. Olá, Seja olá. muito bem-vindo. Olá, bom dia, boa tarde, Muito boa noite, bem-vindo, né? Matheus. Para todos aí. Obrigado, tá? Matheus, você quer contar um pouquinho da sua trajetória pra gente, para iniciar? Quem é o Matheus Fernandes por trás do Alfa, por trás da Alcateia? Boa. Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, até com quem vai tirar um minutinho, né, uma atenção da vida para consumir este conteúdo aqui, que eu acredito que seja de qualidade. Então, estamos aqui para se ajudar e é bem por isso que eu acredito que é a minha missão aqui na Terra também. Eu sou Matheus Fernandes, tenho 28 anos, atualmente estou morando no interior de São Paulo, né, em São José do Rio Preto, que inclusive é um lugar bem quente, e para quem mora aqui, né, que nasceu aqui, já está acostumado com todas as estações, e quando eu cheguei lá até tive um baque, então esse friozinho aqui é bom demais, inclusive, né, tem que aproveitar. Bom, vamos lá. Para quem não me conhece, né, eu iniciei essa carreira como a maioria da geração ali de 90 e poucos, né, que é a geração, até não sei qual que é a geração, Y, X, tem um esquema, né? Mas, como todo mundo dessa época, por questão de família, eu fui passado de que eu precisava fazer uma faculdade, né? Que é o que daria sucesso, ali, estabilidade e tudo mais. Perfeito. Iniciei a faculdade de Educação Física com 19 anos e, na época, eu também trabalhava de motoboy. Então, fazia meus corres de motoboy, né? Sem futuro, sem carteira assinada, sem nada. E até porque era uma habilidade muito fácil de ser feita. Só levar um ponto A a um ponto B e não é à toa que hoje em dia isso só cresce. Até porque, né, é bom para todo mundo, no caso, né? É uma profissão essencial. Só que não tinha, né, escalabilidade. Show de bola. Foi passando o tempo, fui terminando a faculdade, fazendo estágio, vendo como é que é o mercado ali, até quase no término da faculdade, faltando ali 2 semestres, 1 ano, eu entendi o mercado e percebi que não estava dentro do meu plano de vida. Como que tu conseguiu entender o mercado? Desculpa te cortar. Boa, exatamente isso. No começo eu estava meio inconsciente, meio cego, né? Fui pela onda e acabei fazendo faculdade porque precisava fazer. Foi no embalo. No embalo, exatamente. E eu já gostava de treinar, me exercitar, desde a época da escola, como sempre, né? E aí, a partir do momento que eu conheci um amigo meu, já das antigas, eu percebi que ele é um cara muito desenrolado, comunicativo, falava com todo mundo gostava dele. O famoso gente boa. Ele chegava no ambiente, o ambiente estava bom, ele deixava o ambiente ainda melhor e saía fora e todo mundo, tipo, cara, que cara legal. Beleza, eu me encontrei com ele numa festa, a partir desse momento tentei entender a realidade dele. E ele me mostrou esse negócio que hoje que a gente faz, que é o famoso MMN, Marketing Multinível. E de primeira mão, eu continuei fazendo faculdade e trabalhando como motoboy. Isso para o pessoal entender, não em Sorocaba, mas aqui. Isso aqui em Indaial mesmo. E aí, a partir da teoria desse modelo de negócio, eu comecei a entender que é preciso habilidades essenciais se a pessoa quer chegar, por exemplo, no primeiro milhão, no segundo milhão, no 10º milhão, né? E eu percebi que, na época, por mais que a faculdade de educação física, ela também, obviamente, tem como chegar lá, como personal, como um criador de conteúdo, enfim. Tem várias áreas. Tem várias, né? Então, só que para isso precisa de habilidades. Então, nesse modelo de negócio, eu percebi que eu teria algumas lacunas a serem melhoradas. Então, na época, eu não tinha uma boa comunicação, até devido à própria prática mesmo, né? Na minha adolescência, eu fui aquele cara um pouco mais nerd, que ficava no computador, só que sempre pesquisei muito. E aí é que tá o negócio da minha vida. Eu sou um pouco curioso para entender como que funciona essa realidade. E como que a gente pode melhorar isso, certo? Me diz o seguinte, como é que tu conseguiu ter a confiança nessa pessoa e no que ele te passou para te conseguir realmente enxergar que tu iria alcançar, que tu iria conseguir chegar lá? Show. Cara, primeiramente eu me inspirei nele. Era uma das pessoas que eu me inspirava no quesito comunicação, postura, sabe? Espelho, exatamente. E eu via que na filosofia de vida dele era uma pessoa boa, faz o bem para as próximas pessoas. E isso é a base até do nosso grande mestre Jesus. Fazer o bem para o próximo, como
quer que seja feito para você. E aí ele me apresentou esse negócio, percebi que eu precisava melhorar algumas habilidades e assim foi indo, com bastante teoria. A elaborar, trabalhar, Isso, estudar, exatamente. Aí comecei a ler um livro que me destravou primeiramente, e o nome dele é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E eu passo isso para todo mundo que eu vejo que às vezes está naquela assim de, sabe, meio tímido e tal. Como influenciar amigos. Como fazer amigos. Como fazer amigos. E influenciar pessoas. A gente vai deixar essa dica depois, então. Ele é bem amigo, inclusive, o Dale é bem amigo do Napoleão Hill. Então, sim, são dois grandes ali que... Aí The Boys também veio, né? Mais Esperto que o Diabo e algumas obras dele. Ela lê. Eu adoro esse Inclusive, aquele outro dele bem grossão, inclusive, que até esqueci o nome agora, que são os mandamentos ali do Napoleão Hill. Enfim, algumas sequências de livros, tanto dessa galera que é do desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, quanto da galera do multinível, que também já direciona para essa área de vendas, de liderança, sabe, de gerenciamento, enfim. Então, a partir dali comecei a me desenvolver, investi bastante até em cursos, em seminários de inteligência comportamental, tive alguns mentores dessa área também que vieram através de alguns amigos que indicaram e também da própria empresa da época. Então, sou muito grato por essas pessoas na minha vida, por todos os mentores, inclusive. E aí a gente começou a fazer um negócio. Eu lembro que chegou a pandemia e as máscaras complicaram muito, o mundo virou uma loucura. Eu até deixei um pouco essa parte, acabei saindo do ramo de motoboy. E quando eu estava morando, inclusive, aqui em Balneário Camboriú, eu conheci novamente o Hendrick, ele voltou, a gente voltou a se falar e ele veio com a proposta. E a partir dali, isso vai fazer 4 anos, a partir dali, de fato, eu comecei a fazer a prática. Então, até então, eu tinha estudado bastante o mercado, estudado, vamos dizer assim, essas habilidades, mas aí quando eu fui para a prática, realmente foi ali que eu... Onde despertou o interesse. Isso, e aí eu vi onde eu tinha que melhorar e o que já era bom. E aí, colocando atenção para cada etapa. Eu lembro que, inclusive, com esse parceiro que eu iniciei o negócio, a gente foi fazer as abordagens em Balneário Camboriú. E ali, no primeiro dia, ali já foi uns 20 e poucos nãos cada um. Então, dá uma certa balada na pessoa que está começando. Porque na época a gente não tinha técnica, a gente não tinha tudo isso compilado que a gente tem hoje. Tipo, passou-se 4 anos, então muita coisa aconteceu. Então, tanto o meu ponto de vista, o do Hendrick, que já tem 12 anos fazendo isso aqui, o Alisson, o Gabriel, que são grandes líderes que estão ali na batalha diária. Então, a gente compilou tudo isso hoje e temos essa filosofia. Então, na época, a gente teve que começar de baixo e tal, e indo, e graças a Deus, o universo, ele manda, como se fosse um grande software de criação de pessoas para todo mundo evoluir. E eu vejo a venda como isso, porque imagina que, teve o Big Bang, criou-se, né, emanou-se o mundo, então, a partir dali, começou a se organizar para todo mundo funcionar, tanto animais, todos os tipos de seres. E é engraçado que a venda, se parar para analisar, a venda em si é o que move o ser humano através da comunicação. A gente vende toda hora. Vende toda hora, exatamente. Sim. Nós somos vendas, né? Sim, eternamente. Então, ele queria meio que, né, o universo queria essa mecânica para todo mundo se envolver. Até porque senão não aconteceria nada, né? Se duvidar, as pessoas iam se emburacar e é isso. Então, a partir dali comecei a fazer um negócio mais profissional, dedicando 100% nisso, tanto no ramo das vendas quanto no ramo da equipe, que são, vamos dizer assim, 2 bônus diferentes e 2 habilidades diferentes. E é preciso muito estudo para isso também, né? Obviamente, a prática depois. Então, a partir dali, a gente começou o negócio e eu mesmo, nessa última evento que a gente fez, o Hendrick comentou sobre o tema da liberdade e é bem por isso que eu falei lá. Hoje eu vendo, né, moro em São Paulo, porém tenho clientes aqui em Itapema, em Balneário, em Florianópolis, em Dayal. Eu cheguei até indo para o Rio Grande do Sul trabalhar também, porque é livre. Onde tiver a sua habilidade, onde tiver pessoas e produtos, o negócio funciona. Então, se a pessoa gosta disso, se a pessoa planeja isso, né, e gosta de ter essa vida, e eu sendo um bom ariano e a minha mulher também, cara, são 2 aventureiros, então é sobre isso, né? Eu não vou negar que antes de trabalhar como motoboy, eu tive uma experiência de 3 meses numa firma fechada, com linha de produção, aquela doideira, meu Deus do céu, não para. E eu percebi que ali não ia ter o futuro, tipo assim, eu tinha meus sonhos,
e tinha o salário da empresa. E vi que para mim ter os meus sonhos, eu precisava ter umas 10 vidas ali dentro para conseguir realizar um sonho. Então a conta já não fechava, né? E principalmente a escala que demora para chegar numa empresa desse tipo, né? Teve que se reprogramar para conseguir alcançar os seus objetivos. Isso. Aí como eu queria um pouco mais de liberdade, eu saí ali para trabalhar com moto e depois vim parar aqui. E hoje estou aqui cada dia mais feliz, cada dia mais contente, cada dia mais vivo. Conseguindo alcançar os seus objetivos. Exatamente. E como foi dar esse passo para a liberdade? O passo para a liberdade, cara, ele é um negócio que eu resumo basicamente um cachorro com uma coleira na boca. Ele não tá com a coleira no pescoço, ele tá com a coleira na boca. Então, tipo assim, ele pode sair quando ele quiser, ele pode se organizar como quiser, porém ele tem que se levar. Então, a partir do momento que a gente tem um negócio, muitas pessoas acham que a gente vai trabalhar menos, que o chefe tem uma vida mais tranquila, mas quando cai a realidade, o cara precisa fazer tudo o que precisa ser feito, né? Então, essa programação, vamos dizer assim, uma maior alta performance para conseguir alcançar, para conseguir fazer tudo que tem que ser feito no dia, acaba gerando essa liberdade para a pessoa, porque quando se organiza bem mesmo, a gente vê que até sobra tempo. Então, tem algumas ferramentas para isso. Uma delas, no passado, muitas pessoas usavam, que era a agenda física. Hoje a gente tem um celular, que um Google Agenda e é uma máquina, o negócio... O pessoal sempre fica com o celular na mão e Sim, é mais o telefone. Exatamente. E naquela época, 4 anos atrás, não tinha tanta tecnologia, tanta possibilidade Sim. como tem hoje no mercado para crescimento, né? Hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue dominar muito mais essa Sim. área. Justo. Eu lembro que quando a gente começou era bem arcaico, tanto que teve pessoas que até faziam anotações em caderninho de vendas, só que o problema é que o caderninho é uma matéria, e uma matéria física, e se você perder, perdeu, sabe? Teve pessoas que perderam contato de clientes, perderam vendas, enfim. Então, são ferramentas que ajudam a gente a ter maior performance, principalmente no mundo de hoje, no caso, né? Onde está todo mundo conectado e essa atenção é o que gera, vamos dizer assim, uma conexão. Então, nesse negócio é sempre bom a gente ser lembrado, porque tem várias empresas que fazem isso. Por mais que, né, cada um com sua qualidade, só que, então, a gente sempre mantendo essas informações, passando no cliente, realmente com, cara, eu vejo a perfumaria, por exemplo, um negócio de poder ajudar a pessoa mesmo. Eu tive uma primeira experiência com perfume importado quando eu tinha 16 anos. Então, chegou um cara lá em casa, super gente boa, mostrou um monte de perfume. Na época era tudo perfume de 700, 800. A gente está falando aqui de 12 anos atrás. E aí ele chegou lá e eu falei, cara, eu não quero nenhum desses aí que tu me passou, não gostei. Eu quero aquele que você chegou. E aí foi a minha primeira experiência com perfume importado. Não vou negar que depois eu tentei voltar para os nacionais, só que a fragrância em si, o cheiro mesmo, eu já não gostava muito. E eu sempre gostei um pouco de exclusividade, sabe? Então, a partir do momento, depois ali que eu entendi que teria como fazer essa, vamos dizer assim, essa importação de essências, de óleo mesmo, né? Que é o óleo que não tem como patentear, né? Isso, exatamente. E, pô, vem da terra, sabe? A planta vem da terra, então não tem como vir alguém dizer que, pô, é dono do cheiro. E eu fico muito feliz, inclusive, com o tamanho que chegou o marketing de várias grifes de perfumes, porque tem várias grifes que são de roupas, e a partir do momento que se ligaram nesse tamanho do mercado da perfumaria, começaram a investir nisso também, né? Não é à toa que a nossa distribuidora de essências está há mais de 125 anos fazendo isso, distribuindo essas essências para as grifes conhecidas. Então, a partir do momento que a gente conseguiu fazer isso, né, encapsulamos aqui e tá o sucesso. Então, Matheus, diz o seguinte pra gente. A gente contou um pouquinho da tua história, tu contou sobre perfumes, sobre essências. Então, tu conta pra gente o que envolve a Alcateia, questão de vendas, a questão de perfumaria, cosmético. O que engloba tudo isso? Pro povo que tá nos assistindo entender um pouquinho mais pra quem Show de bola. E como vocês trabalham. Bacana. Existe a Lucy Lucy, e ela entrega produtos de alta qualidade, cosméticos, perfumaria, nutracêuticos, suplementos, maquiagem e todos nessa mesma pegada, né? Inclusive o presidente ele é bem rígido, ele realmente, se é para fazer negócio, que faça bem feito. Legal. Temos a Lucy Lucy, temos a Alcateia,
que é esse grupo que sempre está de olho no quê? Nos alfas. Então, geralmente, os alfas vão ser as pessoas que já alcançaram uma certa performance diária, mensal e entender o game. O game do quê? Das ferramentas e de uma básica função que é a demonstração. O segredo do negócio, de certa forma, é a demonstração, porque a gente está falando de perfumes e cosméticos. Não é uma simples venda. Não é uma simples venda. Por mais que é fácil, não é preciso ser um grande vendedor, vamos dizer assim. Porém, se o cara tem um objetivo bem definido e quer fazer acontecer, é perfeito. Então, temos a Luciluz com produtos, temos a Alcateia, que é um grupo geral, vamos dizer assim, que sempre fica atentos. Ali vai ter pessoas que já estão performando com 1.000, 2.000. E a partir do momento que a pessoa quer chegar nos 5.000, 10.000, teve pessoas aí que no primeiro mês fizeram praticamente 15.000 e estavam ali fazendo seus 1.000, 2.000 e, pô, não, beleza, eu quero mais. Então, show de bola, vamos passar essa informação para a pessoa. Entrou, fez toda a mentoria e saiu uma nova pessoa, só com algumas visões. Visões de mercado, muitas vezes de estratégias, quebras de objeções, que é normal, né, em qualquer negócio. Vamos ver se eu entendi esse mercado que vocês estão operando hoje. A Alcateia é como se fosse um treinamento, uma mentoria que ensina a equipe que trabalha para a Lucy com vendas. Isso, a gente é associado à Lucy. Só para vocês entenderem o que é o mercado de multinível. O mercado tradicional geralmente tem as lojas físicas e as pessoas vêm até elas comprar e tudo mais. Inclusive, tem grandes empresas no Brasil que fazem isso, só que eles param, por exemplo, não teria como criar grandes redes em multiníveis. Então, hoje eu tenho pessoas da minha equipe que são diretos a mim e até diretos a diretos meus. E todos eles, tudo que compram, gera pontuação. O legal é isso. Já pensou se tivesse um mercado de comida mesmo, mercado normal, onde tudo que a gente comprasse gerasse pontuação, cada produto gerasse uma pontuação, e no final a gente trocaria por produto ou por dinheiro, enfim, é basicamente isso. Foi-se criada há muito tempo atrás essa mecânica, tanto que lá fora tem muito disso, não só de perfumaria e cosmético, tem de roupas, de qualquer tipo de produto. A base dele é o quê? Ao invés de a gente ficar esperando o cliente, a gente vai até ele. Então, não é à toa que depois de outras empresas que também atuam nesse mononível, que é um nível só direto, depois abriram suas empresas com isso também, porque hoje em dia o negócio não dá para ficar só esperando. Vocês são treinados para captar os clientes. Captação de lead, exatamente. E aí, manter esse lead, fazer um relacionamento com ele. Então, por isso que gera essa habilidade, né? Para você conseguir passar isso para alguém e duplicar para alguém. Porque o negócio aqui é o seguinte, seria muito fácil a gente fazer um negócio mirabolante para que poucas pessoas conseguissem fazer, vamos dizer assim, com nível intelectual um pouco maior. Só que essa não é a ideia. A ideia é a gente conseguir duplicar um negócio tanto para pessoas de, 17, 18 anos, quanto para pessoas de 50, 60 anos, se quiserem fazer. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não são extremos vendedores, por mais que isso, inevitavelmente, vai formando um grande vendedor. Então, a Alfa é isso, né? É uma associação de líderes de formação avançada. Então, vai passando por processos, né? Até chegar ali onde a pessoa almeja. Então, hoje teve pessoas que já saíram do 10, 15, 20, 30, 45 mil reais de vendas em um mês. Então, você vê que realmente tem alguma coisa diferente ali, né? Nós tivemos no último evento de vocês e a gente viu você atrás das câmeras, ali no... Verdade. Bastidores. É um hobby ou você gosta mais disso ou é só porque... Olha, não vou negar que eu gosto bastante de música. Mas há tempo já, né? Deu para perceber. Né? De vários segmentos, inclusive. Verdade. Não, ficou excelente, né? E ali, por exemplo, naquela área ali em questão, eu nunca tinha visto toda aquela aparelhagem. Depois eu até tomei conta ali e deu boa. Mas... eu gosto muito também, não vou negar aquilo. Quando era pequenininho, eu queria ser DJ, aquele sonho, né? Todo mundo quer ser aquele cantor, enfim. Não foi muito para esse lado, mas eu acabo curtindo também. E nesses momentos, assim, de evento, a gente sempre se ajuda, né? É uma família, de fato é uma alcateia. É uma alcateia, é uma família. Então sempre vai ter o alfa, que, um cara que já passou, já fez a trilha, já
quebrou o mato, conseguiu fazer uma trilha e falou, galera, até aqui eu sei que dá pé, então vamos fazer acontecer. Então ali você vê que todo mundo faz uma ajuda, tem a parte da galera que ajuda ali no cafezinho, tem toda uma organização até chegar nesse dia, né? Inclusive, nesse último evento, eu fiquei muito surpreso, eu tava ali arrumando minhas músicas ali, do lado, eu olho pro lado assim, o presidente da Lucy, e ninguém sabia. Ninguém sabia, foi uma surpresa. Surpresa, o coração... Quando ele entrou pela porta, um monte de gente, meu Deus, olha isso. E tem uma energia mesmo, né? E aí, cara, o coração já saiu pela boca pra você, meu Deus do céu. Mas é isso aí, cara, é isso aí, a surpresa Mas é muito boa. Mas você já tinha conhecido ele já pessoalmente? Isso. Só em evento, assim, nunca aconteceu de ele aparecer do nada, até porque, né, provavelmente a agenda dele é lotada, né? Mas pra gente foi uma honra a presença dele. Como você falou que vocês estão treinando as pessoas e tem gente faturando super bem, então ele foi lá para conhecer o que é que estava acontecendo. Que movimento que é esse, né? Que tem vendedores fazendo 20, 30, 40 mil. Porque é um bônus, vamos dizer assim, um bônus não, é uma renda, uma ação geradora de resultado muito forte. E tem pessoas, né, aí na Lucy também que são grandes líderes, às vezes de 5, 10, 15, 20 anos, que também estão nesse patamar de 50, 100, 200, até 300 mil reais no mês, sabe? Só que com venda direta é um negócio um pouco mais diferente, sabe? E aí, obviamente, tira a curiosidade, né, do chefão. Eu tava aqui dando uma olhadinha nas tuas redes sociais para ver sobre o teu trabalho, sobre um pouquinho mais da tua vida, ter um pouco mais de conhecimento. Matheus, fora o trabalho, fora a Alcateia, o que tu gosta de fazer na tua vida pessoal, na tua rotina? Tu treina, estuda? Conta um pouquinho para nós. A minha vida é basicamente uma tríade: trabalhar, estudar e ajudar. Então, por isso que eu vejo esse meu propósito dentro desse mercado, desse modelo de negócio, para mim é perfeito, porque tu precisa trabalhar, precisa ajudar, precisa estudar. Sim. Então, para mim crescer, eu preciso que o meu downline, a pessoa da minha equipe, cresça. Sabe? Só os olhos em mim não funciona. Então, fora a parte toda a Lucy, a Alcateia, eu gosto muito de estudar. E como eu falei lá no início, sempre fui muito curioso. Então, a partir do momento que eu comprei meu computador, quando eu tinha 13 anos, eu tinha muitas perguntas. Meu pai não me respondia, minha mãe, a igreja, a escola, não conseguia, sabe? E super entendo até em relação ao que foi estudado, né? Ou não. E aí, quando eu comprei meu computador, eu tive uma imensidão de informação. Só que o problema é que muita informação também não é conhecimento. Tem que saber lidar com isso. Então, eu li muito e encontrei alguns mentores também. Um deles, eu sou muito grato pela vida desse senhorzinho, que é o Hélio Couto. O Hélio Couto é um professor de física quântica. Então, ali eu consegui entender uma coisa da vida, que é o quê? Isso aqui é matéria, certo? Show de bola. Só que tem energia também. Então, se a gente parar para analisar, em última instância, pegar um microscópio super potente, colocar nessa mesa, colocar nesse perfume, no café, na nossa testa, vai encontrar um átomo. Então, se parar para analisar, a vida é energia. Ou seja, o pensamento importa muito na realidade, no que vai acontecer. Então, a partir do pensamento, muitas coisas podem acontecer. E, às vezes, eu vejo que a pessoa está inconscientemente aprisionada numa certa negatividade. E aí não entende porque muitas coisas acontecem. E o principal, a causa e efeito. Então, teve muitos mentores a partir disso, né? Tanto o Hélio Couto, assim como também outras filosofias, como uma filosofia muito antiga chamada filosofia hermética, de um cara chamado Hermes Trismegisto. E para quem quiser ir a fundo nisso, tenho certeza que vai encontrar muitas verdades, e verdades inclusive que já passaram mais de 3.000 anos atrás, mais de 5, 10, enfim, é um papo bem louco. Mas eu sei que todo esse aparato educacional conseguiu me ajudar de forma teórica a chegar até aqui, e depois também, obviamente, a prática. Então, eu gosto muito de estudar essas áreas da vida, porque eu sei que, se eu for um cara de uma certa forma, e eu coloquei, vamos dizer assim, um estudo, um conhecimento ali, e consegui moldar e modificar, quer dizer que cada vez mais disso, fazendo mais, né, a tendência é melhorar. Então, basicamente é aquilo, né? Um burrinho esforçado. Tu diz, então, que é muito importante estudar, expandir o cérebro. Se a pessoa gosta.
tem pessoas que, cara, pode ver, eu conheço algumas pessoas que têm resultados incríveis e não, obviamente gostam de estudar, mas eu vejo que não é tanto assim, não se desenvolve. Tem as que não desenvolve e tem as que já, vamos dizer assim, se desenvolve sem muito esforço. Eu fui uma pessoa que eu não gostava de estudar, detestava livro, parar para estudar. E aconteceu algo na minha vida que, da noite para o dia, eu comecei a me afundar em estudo, em conhecimento, expandir o meu cérebro. E eu acho que realmente isso é o mais fundamental, porque nós não usamos nem 30% do nosso cérebro. Já pensasse? O tamanho, a imensidão que é. É louco, né? Então, não sei se... Claro, tem essa também, né? Na escola é difícil, tem assuntos ali que geralmente a galera não gosta. Na faculdade, menos ainda. Tem que encontrar algo que seja do teu interesse e que te dê um posicionamento, um crescimento para a vida. Sim, e dá aquela vontade de realmente... Claro, tem coisas que são maçantes, mas o cara sabe o que precisa ser feito. Inclusive, na faculdade, eu não aprendi muita coisa. Eu aprendi mais fora, estudando sobre a área, do que lá. Então, eu vi que era meio fraquinho, sabe? E o que você diria para alguém que quer se destacar, mas tem medo ainda de ir para frente? Olha, cara, o medo... Se dá medo, a pessoa tem que ficar ligada já. Por que dá medo? Por que a pessoa vê alguma barreira em relação, às vezes, a determinada ação? Fica meio assim, bloqueada. Por que... Aí, tipo assim, você vê que a gente tem um ego superior e um ego inferior. E às vezes esse ego não quer fazer. Mas a centelha da pessoa, o Deus dentro dela quer fazer. Só que exatamente isso. Por que ela vê algo como um blocking, algo que bloqueia ela para uma próxima versão melhor dela? E é tipo isso. Eu me olhei na época, um cara tímido, introvertido, porém eu queria andar num carrão, eu queria chegar no meu primeiro milhão, eu quero chegar e eu vou chegar no meu primeiro milhão. Então, para mim chegar lá, com aquelas habilidades que eu tinha, não tinha. Então, eu olhava assim em algumas situações que realmente dá medo. Hoje também, obviamente, quando eu vi o presidente lá chegando e eu sabia que eu ia ter que falar no palco, é óbvio que eu vou ter medo, né? Aquele sentimento, mas eu até vi grandes pessoas, falando em grandes palcos, que isso acaba acontecendo até lá na frente. Esse nervosismo é sinal que tá dando certo. Exatamente. E só vai. Então, pra galera que às vezes tá meio travado, cara, realmente... Tá com medo, vai com medo. Exato, respira, né? Tenta escutar aquele silêncio e a pessoa vai entender que não, realmente. Até porque, se tu para pra analisar, não quero fazer tal coisa, mas se eu fizer, cara, qual a pior coisa, o pior cenário que pode acontecer se fazer ou não, se não fazer, por exemplo? Você acha que o e se das pessoas é o que dá aquele Pensar medo? demais às vezes, né? No fim das contas. Porque, vamos supor que a pior coisa seja a morte. Na situação que a pessoa cria, imagina na cabeça, vamos pegar a morte. E mesmo assim não é um problema. Eu acredito, na minha crença, que não existe isso, né? A consciência só se transforma, a energia só se transforma. Não morre, vamos dizer assim. Né? Então, enfim, não tem erro, né? É só na verdade, fazer. O medo é uma barreira para tudo. Eu estava lendo aquele livro, mais Esperto que o Diabo, e ali tem a confissão, né? E o medo é o que trava a vida de qualquer pessoa. E ele segura muito, né? Muito. Vamos dizer assim, esse diabo que é colocado no livro segura muitas pessoas através disso. Então, é sobre isso. Você vê que o planeta está seguindo por uma direção de mais consciência, de vibração mais positiva. Então, isso que a gente... As pessoas estão se conscientizando mais. Está acontecendo. Mudar. Então, eu acredito, quando as pessoas falam, Jesus está voltando. Eu não acredito que ele vai voltar fisicamente, mas sim dentro de cada um. Exato. Diante da filosofia dele. Ele já está aqui. E cara, porque às vezes eu vejo pessoas brigando sobre religião, sobre um monte de coisa, e elas não entenderam que é tipo isso, sabe? Eu Deus e você somos nós, sabe? Sim. E aí está tudo ligado com esse sistema educacional, por exemplo, da Alcateia, o que vocês estão fazendo aqui, que é sobre educar, informar, e a pessoa chega aqui, sai daqui, outra pessoa, que seja, cara, 0,1%. 1% ao dia já é muito. 1% ao dia, Meu que nem Deus. ela fala, 1% ao dia já tá ótimo. Eu falo Cada dia é melhor, né? E você já... Opa! Vai. Eu ia falar, aproveitando esse embalo que nós estamos falando de Deus, espiritualidade, processo, cura. Nesses 4 anos de trajetória de Alfa, houve algum momento na tua vida que tu parou e pensou assim... Eu não vou dar conta, eu vou desistir, isso não é pra mim. Entendo. Já aconteceu algumas vezes. Eu pensei, cara, será que isso aqui é pra mim? Será que eu sou bom pra isso? Será que eu não sou? Daí eu
Tô fazendo certo? Que pergunta é essa? O que eu tô pensando, sabe? Porque daí... É o medo. O medo. Mano. Beleza, tudo certo, medo. Mas qual que é o meu sonho? Qual que é o meu objetivo? Ah, entendi. Então não dá pra chorar. E quem corre atrás? É. Alguém vai fazer por ti. Eu vou ter que pegar minha coleirinha e sair andando, fazer acontecer, Sozinho, né? Não somos mais crianças pra chorar e a mamãe vir passar um metiolate, vamos dizer. Ou alguém pegar na mão e não, realmente. E aí que tá a importância do líder, do mentor. Eu tenho, cara, muitas vezes eu tava meio perdidão. Pô, mano, alô? É o Hendrick, mano, o negócio é assim, assim, assado. E assim, eu com ele, pessoas da minha equipe comigo, porque é um processo, né? E muitas vezes a gente, até no passado principalmente, a gente fazia esse processo de mentoria e a gente até fazia o processo de venda pessoal. A pessoa entra no negócio e até fazia as vendas presencialmente com a pessoa mesmo. Vai os dois juntos. Sim. É o esquadrão que a gente chama. E ali é uma doideira, porque a pessoa, às vezes, cara, já é um bom vendedor, só que não tinha feito isso ali ainda. Então, para fazer aquele processo de primeiro embate ali, dá uma vergonha, dá um certo negócio assim. Então, o mentor do lado da pessoa traz uma certa... um poder, vamos dizer assim, pessoal para outra pessoa. Então, é bem legal, cara, é bem legal. Você já teve que cortar alguém da sua vida para sua energia ficar positiva? Isso é bem importante, né, cara? Pior que sim. E não que são pessoas ruins, mas até me encontro raramente e tal, porque eu era muito festeiro. Eu gostava muito de festa. Então, se, todo final de semana tu ir, você sabe que segunda, terça-feira já não rende tanto, né? E o cara bebe, fica malzão, enfim. E aí, como geralmente a gente é a média dos 5, algumas pessoas eu tive que cortar mesmo. Principalmente na época que eu tava nessa transição de motoboy, fazendo esse negócio, eu percebi que com a galera que eu andava de motoboy, os caras não queriam evoluir. Não buscavam estudar, não buscavam fazer um plano diferente para ter um resultado diferente. Eu pensei, então quer dizer que aqui já é um ambiente, vamos dizer assim, não que eu seja o mais esperto, porque eu sou uma formiguinha nesse universo, mas, se o cara tá numa mesa e ele é o mais esperto da mesa, quer dizer que, muita coisa ali também não vai sair. Então, como comecei a me posicionar em lugares onde tinha pessoas já mais velhas ou mais maduras, não só de idade, né? Com negócios e tal, com visões diferentes, até para mim conseguir me espelhar e sair daquele patamar, sabe? Então, realmente, às vezes amigos, parentes, cara, não tem como fazer, né? Os parentes sempre vai ter, e principalmente uma família grande que nem a minha. Então, é normal, isso é até natural. Porque cada um segue o seu caminho, a sua área, e hoje em dia é uma loucura, nem sempre a gente consegue dar atenção para todo mundo, né? Se tu tivesse que hoje, vamos dizer assim, recomeçar do zero, por onde que você começaria? Qual seria o início para recomeçar tudo? Olha, novamente, como fazer amigos, influenciar pessoas e o negócio do século XXI, que é um outro livro do Robert Kiyosaki. Como é que é o nome? O negócio do século XXI. O negócio do século XXI. É o mesmo autor do Pai Rico, Pai Pobre. Porque eu digo assim, muita gente que vai nos assistir hoje pensam em crescer, pensam em evoluir no âmbito pessoal, espiritual, profissional, em tudo. Então, pode ser que através desse podcast hoje, muitas pessoas vão querer adquirir conhecimento e querer recomeçar. Verdade. Por favor, né? A gente está sempre de braços abertos e para onde a informação trafegar. É que a gente é só um canal, né? Sim. A gente é um canal e já tem um canal ligado em outro canal, e às vezes essa tá vindo de nós e passa para alguém de fato. E às vezes, cara, missão. Isso, se for uma pessoa, se for duas, se for 1.000, milhões, melhor ainda. Mas inevitavelmente, eu acredito, né, nessa jornada da alma da pessoa, de suas várias encarnações, inevitavelmente vai vir algo que e a pessoa vai começar a pensar diferente, refletir, e aí, se ela tiver vontade suficiente para ter ação, né, aqui é o planeta da ação. Não, nada se faz só no pensamento. Por mais que tudo que chega aqui primeiro veio vamos dizer assim, num âmbito energético, espiritual, ou seja, na mente, né? O cara que criou esse estúdio aqui, primeiro ele pensou em como ele ia fazer tudo certinho para depois trazer para cá. Mas se não tem ação, nada faz, né? Falando da ação, tem uma frase que fala: toda ação tem uma reação. Tu acha que a pessoa pensa em fazer na ação e tem o medo dessa reação que vai vir, que é isso que... como se fosse uma dualidade, né? Isso. Porque, inclusive, é uma lei do hermetismo, que é a causa e efeito. Então, não tem como fugir disso. Se a gente começar a beber bastante café aqui, o que vai acontecer? Vontade de banheiro.
Não tem o que fazer, sabe? Então, é como se fosse até a lei da física que rege esse planeta, assim como a lei da gravidade. Então, a causa e efeito é isso. O cara vai fazer uma coisa e tem um resultado. Só que também, se não fizer, também tem um resultado. Então, ainda assim é uma escolha. Ainda assim é uma causa, sabe? E é isso, tem que meter marcha com medo mesmo, né? Tens algum momento, assim, que foi mais marcante na tua vida na questão espiritual? Teu caminho com Deus? Teve, cara, quando eu iniciei esse processo, quando eu saí de Indaial, saí desse âmbito, desse ambiente, por exemplo, que eu andava bastante de motoboy e fui morar para Balneário. Quando eu fui morar ali, sozinho, no caso com um amigo meu lá, inclusive é esse que me apresentou o negócio, a gente entrou de cabeça nesse processo que tem o Hélio Couto tem um processo que se chama ressonância harmônica. Então ali tem uma sequência de vídeos que você vai vendo e fazendo e você vê que algumas coisas na vida mudam, porque a tua percepção muda. Então ali eu sei que foi muito forte para mim e ali eu percebi que realmente existe a energia e que isso de fato impacta os nossos pensamentos, a nossa energia, a nossa aura, e ela pode ser muitas vezes penetrada, às vezes com uma pessoa que fala alguma coisa, às vezes a pessoa fala alguma coisa de ti, mas você não é isso. E por que a gente pega isso? Sabe? Avisando aquela pessoa mais importante ou não. Enfim. Então, esse processo ali espiritual, eu digo isso também, porque quando eu era criança por ali, eu era meio ateu, não acreditava nessas coisas nem nada. Então, a partir do momento que eu consegui ali ter a tecnologia em minhas mãos, eu comecei a estudar e foi. E aí, eu acredito que se não fosse todos esses mentores que eu tive na minha vida, muitas vezes eu estaria lá no CLTzão e chato e brigando com todo mundo e reclamando Vale e frustrado. Vale a pena investir em conhecimento? Vale a pena, né? Vale a pena. Eu acho que é o único canal, vamos dizer assim. Eu tô começando só agora. Tô só iniciando. Coisa boa. E Deus é muito importante nesse ponto para ele te afirmar, te deixar... Sim. A fé move montanhas, já diz a Bíblia. Né? Então, verdade. Creio eu que com Deus, propósito, tudo isso alinhado, as pessoas conseguem alcançar o objetivo. Não é tão difícil também, né? Já tem todas as ferramentas, né? Ô, Matheus, para quem está nos assistindo, tu quer deixar o teu @, e o da Alcateia Alfa, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Perfeito, deixa eu pegar aqui certinho. Pro pessoal. O meu é @Mateus.f. Só que é o Mateus um pouco mais chique, né? Vamos dizer assim. Mateus com TH, né? Mateus.f. E aí o da Alcateia, até pegar certinho aqui. Com TH. É com TH o teu, Matheus? Isso, Peraí, deixa eu corrigir aqui. Mateus com 2S.f. É difícil, né? Quando a gente tem um nome comum, né? Mateus e Fernandes ainda. Então a gente tem que dar o jeito. Então, quando eu fui pegar seu nome você falou, é Matheus com H, por favor. Verdade, por favor. E eu conheço muito, tem muito cliente Matheus, meu Deus. Aí a Alcateia, no caso, é _Alcateia_Alfa. No ramo da Alcateia, uma pergunta. Homens e mulheres lideram, alfas, homens e mulheres lideram de forma diferente? Boa pergunta essa. Acredito que cada um tem uma forma de liderar, até porque cada um tem sua filosofia. Então, a única forma de liderar não é falando, né? É fazendo. Então, com certeza, cada um ali vai ter, até porque eu tenho uma downline, né, da minha equipe, que é a minha mulher, né, no caso, e a mulher ela também tem essas questões e tem pessoas homens. Então, mulher é diferente do homem de fato. Tem seus períodos, seus ciclos, tem que saber lidar com isso também, obviamente. Porém, eu vejo que hoje a gente tem bastante homens na Alcateia e é exatamente isso que a gente precisa, de vocês mulheres, até porque a gente está falando de cosméticos e perfumaria e a maioria dos meus clientes são mulheres. Então, quem está, inclusive, na Alcateia, as alfas que estão ali, estão fazendo acontecer, sorrisão no rosto e feliz da vida. Então, é sobre isso, precisamos de mais mulheres, tá? Você disse que já sabe o seu propósito. Quando foi que você descobriu qual era o seu propósito? Como foi? Quando eu descobri algumas questões da vida e eu queria passar isso para as pessoas, ou seja, ajudar de alguma forma, às vezes com uma palavra amiga. E essa tensão, eu não sei porquê, mas com algumas pessoas, tanto amigos, parentes, eu falava com elas e eu começava a falar algumas coisas assim e saía. E aí depois eu via que a pessoa ficava, emocionada realmente. Cara, obrigado pelas palavras e tal, só que
brotam, vamos dizer assim, sabe? E a partir desse momento que eu entendi que para o mundo funcionar, uma profissão precisa ajudar o ser humano, eu pensei, pô, cara, perfeito. Eu entendi que preciso trabalhar, preciso ajudar e preciso estudar. Então, aí com esse modelo de negócio aqui, é perfeito até então, né? Gerar conexão, qualidade de vida, absorver conhecimento, Sim, fé, sim. tudo isso englobado para conseguir alcançar os objetivos. Sim. E a liberdade, né? Liberdade. Porque, que é o que eu tô pelo desenvolvimento a pessoa chega lá, né? Então, aí que tá. Qual que são os objetivos da pessoa? Hoje, alguém chega, por exemplo, vai chegar cru, né? Na Alcateia e na Alfa. E, pô, cara, quero fazer, me ensina, eu tô na mentoria, não sei o que, top. Existem as estratégias, tudo certinho, pronto. Mas o que vai mover isso aí é o plano de vida da pessoa. Se ela quer um carro, se ela quer uma casa, se ela quer um apartamento, quer maior liberdade. Tem pessoas ali que querem seus 5, 10 mil reais por mês para aposentar a mãe, por exemplo. Tem de tudo, né? E é o que move essa galera mesmo. É o que move. E se não move, porque tem que ficar ligado e alguma coisinha falta, né? E tu acredita que se a gente regrar a nossa vida, vamos supor, alinhar todos... O teu próximo dia, vamos fazer assim, que... Amanhã o meu dia vai ser começar às 7 da manhã, eu anoto tudo o que eu vou fazer no próximo dia. Tu acredita que se tu regrar a tua vida, tu posicionar ela, manter tudo em ordem, ela flui melhor do que tu deixar acontecer, apenas existir? Eu aprendi a fazer isso. Eu era esse cara que deixava as coisas indo Só acontecer. existia. Isso. Porém, a partir do momento quando o cara começa a fazer vendas de 1.000, 2.000, 3.000, às vezes 4.000 por dia, não tem como. Não tem como fazer mais, não tem como fazer 2, 3 mil muitas vezes sem organização, porque é muitos detalhes de clientes para você passar no local, para você cobrar a pessoa. Então essa organização, muitas vezes no dia anterior, é essencial se a pessoa quer manter aquela performance e não ficar perdido. E aí muitas vezes acaba deixando de fazer um monte de coisa por esquecer, pela memória, né? E hoje em dia é uma loucura, é muita coisa, enfim. Então, nesse negócio aqui, a partir do momento que eu comecei a escalar, porque assim, eu tava ali preso num determinado valor, por mais que eu já fiz esse negócio, eu conheço o Hendrik há 7 anos. Então, eu fui fazendo negócio, só que a partir do momento que a gente conseguiu compilar tudo que a gente fez e criar a mentoria, eu fiz a mentoria e dupliquei o faturamento. E não só eu, outras pessoas também. E outras pessoas que já estavam no seu patamar de 10, 20, duplicaram 20. Sabe? Dobrou o negócio. Então, sem essas ferramentas olha, não vou dizer impossível, porque pode vir uma pessoa nova e quebrar um paradigma nosso, mas, sabe? Mas eu sei que facilita, não só para essa área, como todas as outras. Então, tanto Google Agenda, planilhas, negócio de performance, enfim, de vendas, né? Então, hoje, no meio no mundo que nós vivemos, você seria um facilitador? Hoje você facilitador. Como facilitador. Olha, gostei dessa aí, tá? Gostei. Um facilitador de desafios tornando em oportunidades, sabe? Tem pessoas que entram no negócio e trabalham no CLT, eu já trabalho com vendas de outro negócio, só que às vezes a graninha, aquele dinheiro tá do lado da pessoa e ela nem tá ligada. Passa despercebido. Literalmente. E, cara, é coisa de 1 minuto de deixar a amostrinha, deixar o catálogo, porque realmente, mano, é uma opinião. Cara, por favor, mano, eu sei que você gosta de produto de qualidade, eu vejo que você anda bem estiloso, enfim. Você me dá uma opinião? Mostra um pouquinho dos produtos pra nós. Verdade. Você me dá uma opinião? E aí, eu peço uma amostrinha para deixar para a pessoa. Então, inclusive, a gente até dá alguns detalhes, muitas pessoas não sabem, mas perfumaria a gente passa no braço, em zonas que tem mais corrente sanguínea, e assim o produto... Eu sou curiosa. O produto projeta, né? Então, fixação é diferente de projeção. E muitas vezes as pessoas não sabem. Então, a gente passa a amostrinha e já vai fazendo assim. Mas se parar para analisar, lá são várias moléculas, que são moléculas que vão sair por 15 minutos, meia hora, 2 horas, 4 horas. Então, elas têm notas diferentes. Notas de saída, notas de coração, notas de topo. Então não se faz assim. Não se faz assim. Você vê, de 8 bilhões de pessoas, só você tem o seu cheirinho. E aí, junto com a perfumaria, com qualquer perfume, de fato muda. E eu, já borrifei muitas pessoas. E no mesmo local, eu já vi que realmente fica diferente.
o cheiro do perfume, sabe? Ah, na pele da pessoa tem um cheiro Fica diferente. Altera, né? Bastante. pH muda bastante. E não é pouco. A minha pele pra perfume é bem boa, Não, graças a você Deus, com seu né? perfume, ela quase me mata toda hora Gente, que eu ela tô vai aqui com- espirrar esse negócio. Velvet Kiss. O nosso moranguinho. É um moranguinho, ele contém ácido hialurônico e manteiga de cacau. Aham. Perfeito pro Vitamina frio, E. né? Você Perfeito. falou que é lançamento? Ai, o cheirinho é tão novo, lançamento. é É lançamento. lançamento Velvet Kiss, ó. Da Lucy Lucy. Sim. Emerson, Maravilhoso. queremos você aqui. Ô, diretor, olha lá, diretor. Me diz uma coisa, qual sua essência que o pessoal ainda não conhece, mas faz parte de você, que muda? Olha, uma essência minha, cara, é uma essência... muitas pessoas não conhecem mesmo esse lado, por exemplo, místico, vamos dizer assim, meu. Inclusive, algumas pessoas me conhecem como Matheus, mas os um pouco mais íntimos como me conhecem por Gererê. Então, o Matheus é um negócio que todo mundo quase tem. Então, nesse círculo mais de amigos do negócio também, até me chamam assim. Então, toda essa parte mística, muitas vezes eu não falo com todo mundo, porque eu sei que às vezes a pessoa ou não vai entender, realmente não vai entender porque não é, às vezes, a área dela, ou capaz de, sei lá, achar que a gente é louco, Prestem atenção, gente, que agora o Matheus vai abrir o coração dele. né? Mas tem essa área gererê de ser também, né? Então, eu sou um cara que gosto de tipo assim, me entregar e realmente estar com a pessoa ali, olho no olho, e dar atenção para ela, tanto amigo, família, tentar, às vezes, até não mudar um ponto de vista, mas poder ajudar ela com um ponto de vista positivo. Que às vezes a pessoa conhece pessoas que são muito negativas e só fico vendo esse lado, e eu fico puxando pro lado positivo, não, mas aqui tal, para às vezes tentar deixar a pessoa um pouco mais direcionada. Então tem essa parte minha também de querer ajudar as pessoas, tem a minha parte gamer também, sempre gostei de jogar alguns jogos, né, de estratégia e tal, sempre tentando, e mais engraçado é que um dos jogos que eu mais joguei na vida precisa disso. É uma equipe de 5 pessoas e é tipo aquele jogo de... Até esqueci o nome agora. De que tem a dama, o rei, o... Xadrez, exatamente. É uma estratégia muito louco. E como ali é 5 pessoas, você precisa do teu amigo. E ele precisa de você. Se não tiver equilibrado, o negócio não funciona. Então, a cooperação no planeta Terra é o futuro. Competitividade não existe, para mim. Na minha visão de vida, na minha visão de mundo, no caso. A cooperação é que vai levar a gente a conseguir sair... Cara, infelizmente, passou-se 2000 anos da chegada dele, só para você ter noção, já era para ter vindo antes, já era para ter vindo há mais de 3.000 anos atrás, só que o paradigma das pessoas não estavam preparadas ainda. Então, seguraram um pouco, veio ele há 2.000 anos atrás, só que mesmo com tudo que ele passou e todas as filosofias e enfim, ainda assim tem pessoas que se matam hoje. E a gente tá vendo isso acontecer com a guerra. Não faz sentido enviar uma bomba na cabeça de um amiguinho. Aí tá tudo certo, cara. E a causa e efeito? Sabe? E eu fico muito pensando nisso. Então passou-se anos e milhões e milênios e estamos aqui ainda fazendo guerra. Não faz sentido por questões, às vezes... Então mais fácil ajudar, né? Fulas, mano, por causa de território. Ah, mas o teu Deus tá errado e o meu tá certo. Pô. Deus é um só, gente. Então você vê que já não tem ajuda ali, não tem Deus nisso, entende? Então são questões que a partir do momento que a cooperação começar a liderar, vamos dizer assim, as pessoas vão se ajudar mais. Então pode ser que aconteça muitas coisas ainda no nosso planetinha para que o ser humano, ou no amor, ou na dor, aprendam isso, mas é inevitável. Eu tava aqui prestando atenção em você falando essa questão aí de ajudar, de puxar as pessoas, tentar ensinar. Por mais que a gente nunca acaba de aprender, né? A gente sempre tem algo para passar para outra pessoa. E eu tava aqui por dentro sorrindo, segurando o sorriso, porque eu me vi em você fazendo isso. Eu tento passar isso para as pessoas também. Inclusive é por isso que nós estamos aqui hoje, nesse podcast, tentando sempre passar o melhor para as pessoas e poder ajudar em algum ponto, pelo menos 1%, alguém que está lá no outro lado da telinha vai sentir alguma coisinha. E é isso que nós estamos sempre tentando trazer a verdade. Que assim seja, né? O propósito do nosso podcast é mostrar a história real e mostrar que você, que está ali tentando ser uma pessoa melhor, pode ser também, que é... Nunca desistir. Não. É verdade. Nunca desistir. Deixa eu só dar um recadinho importante. Para quem quer aprender inglês de verdade, nós estamos com a Rockefeller, nosso patrocinador oficial. Então,
O diretor vai pôr ali o @ da Rockefeller. Quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre o trabalho deles, acessem o Instagram. Para quem quer aprender inglês. Inglês de verdade é Rockefeller. Você falou que quando você era mais jovem, você era meio ateu. Aonde foi que mudou? Quando eu Qual consegui foi a informação. situação? Eu peguei alguns livros, comecei a entender sobre eles. Daí o que eu fiz? Tentei entender todas as religiões. Primeiramente, Sua família é o quê? católica. Aí eu fui o louco. Então, eu tive pessoas da minha família que falaram que eu era louco e tava... Nossa senhora, engraçado. Eu tenho eu sou apaixonado por Star Wars, inclusive. Gosto muito mesmo. A ideia dele é muito boa. É uma baita numa metáfora da vida. E no meu quarto tem não posso negar que eu tenho um quadro do Darth Vader. E aí, uma parente minha, bem cheia dos dogmas, chegou lá e viu que ele Darth Vader, ele é preto. Tipo, é escurão, assim, todo meio maligno, mas ele tem um coração muito bom. E ela falou, cara, mas que é isso, cara? Esse trem aí, cara. Eu falei, não, calma, não tem nada a ver com isso. Então, eu comecei a estudar toda essa, né, quando eu era assim, porque tem o ateu que não acredita em nada e azar, e tem um cara que, não, beleza, que é o gnóstico, né? Ah, não, eu acredito em uma coisa, não me explicaram ainda, mas eu acredito. E vamos seguir a vida. Então, tentei entender, até hoje em dia ainda busco entender sobre as religiões, para no fim, conseguir tratar todo mundo como é mesmo, em essência, que é um irmão. E aí que vem, eu liguei nessa frase de Jesus, que é fazer pro próximo o que você quer que façam para você. Muito simples, é muito simples. Sem olhar a quem? Isso, é muito simples, é só isso. Mas isso só isso não estão conseguindo fazer. Né? Algo tão simples. Uma vida aí fora, o pau tá atorando, né? Mas vai dar boa. Você fazendo o teu 1% por dia, quem tá lá em cima tá te cuidando. Verdade. E ele vai fazer por você. E ele está aqui, né? Presente a todo momento. Viu? Todos os episódios a gente sempre pede pro participante, no caso hoje você, a deixar uma frase ou uma palavra que marque a tua vida, uma palavra-chave que a gente sempre usa. A gente já teve conexão, a gente já teve esperança. O que tu diria hoje? Qual que seria a tua palavra-chave para passar pro mundo hoje? Uma palavra ou uma frase? Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra, cara, é propósito. Propósito. Todo mundo está aqui para um propósito. Não pode ser que nasceu assim de forma aleatória e só está aqui para ser um NPC ou só uma pessoa que está aqui só vivendo. Não pode ser, né? Então, esse propósito faz com que a pessoa encontre lá no fundo algo que queira realmente fazer com vontade e se desenvolva. Então, esse desenvolvimento a partir do propósito deixa a pessoa na direção. Então, a direção é mais importante que a velocidade. E aí, com isso, inevitavelmente, o seu papel aqui na Terra acaba sendo feito, né? Então, bom, não vou negar, propósito e desenvolvimento, né? Propósito e desenvolvimento. E tem uma pergunta, se o mundo todo pudesse te ouvir agora por 30 segundos, o que você diria? O mundo todo vai te ouvir. Olha, prazer todo mundo, né? Mas até colocando uma frase aqui do nosso sábio Yoda, né? Faça ou não faça, não há tentativas. Então, por mais que até tenha tentativas, inevitavelmente, em alguma encarnação, em algum momento da vida, a pessoa vai se ligar que tá aqui por algum motivo maior. E se a pessoa acha que tá num limbo, ou que já perdeu a esperança, não tem mais jeito, eu tô velho, ou eu tô assim, eu tô assado, não é por esse caminho. Com certeza, se ela buscar, aí que tá um negócio muito importante para ficar ligado. Fiquem ligados, então. Mentor. A partir do momento que você quer, o mentor aparece. Então, só precisa ficar ligado aonde ele vai aparecer. Isso é muito simples. Às vezes é num trabalho, às vezes é numa padaria, às vezes uma conversa boba numa balada e você conhece alguém e pode ser que esse mentor ele vai ser por um dia, por um ano, por anos, ou às vezes só por uma frase, uma palavra. Sabe? Tipo isso que eu tô falando, às vezes o que eu falei, se de uma palavra, de uma frase que eu falei já serviu pra pessoa, já é vamos dizer assim, uma mentoria para chegar em algo. Já foi absorvido isso. Já tá aqui dentro. Exatamente. Hoje tu ensinou muito pra gente. Uma curiosidade minha que eu acho que, não sei se o pessoal também tá curioso. Um mentor. As pessoas, não tô falando,
Não é aquele charlatão que tá ali, você tem que fazer isso, fazer aquilo, segue esse caminho que é o meu jeito que deu certo. Não, o mentor, ele vai olhar para você, vai ver o que tá dentro de você e vai te ensinar a usar isso. Exatamente. Isso. Principalmente se a pessoa já trilhou esse caminho, né? Sim. Porque tem a crítica construtiva e tem a crítica construtiva de quem não criou nada. Aí é difícil. Então, beleza, não. Primeiro você cria, depois a gente conversa. Então, né? Eu acredito que, vamos dizer assim, que um mentor, qualquer pessoa pode ser um mentor hoje. Um pai é um grande mentor. O que tu aprendeu, não tenta passar, vamos dizer assim, não tenta passar o que tu não sabe. Um mentor pode passar tudo aquilo que ele já viveu, tudo aquilo que ele já passou e ele tem propriedade naquilo que ele diz. Hoje você se considera um mentor? Olha, eu sou uma formiguinha ainda, mas com certeza se a pessoa... Pô, Mateusão, tô contigo, quero fazer acontecer. Com certeza eu tenho uma metodologia para ajudar. Com certeza. Claro que não vai ser eu só, por isso que a gente está em toda essa família Alcateia, essa família Alfa, que a partir disso a gente consegue construir isso, e se a pessoa está apta a fazer e tem um sonho muito forte lá, o caminho a gente tem. Então, com certeza quero chegar nesse momento também de ter mais experiências, e a experiência é uma dádiva. Quero muito ter 30, 40, 50 anos com muitos cabelos grisalhos e com muita experiência. Se alguém, né, quiser dar uma colherzinha de chá para ouvir as minhas palavras, né? Quer aproveitar um pouquinho então o embalo e falar um pouquinho sobre a tua mentoria, sobre a Alcateia? Fala um pouquinho sobre o que aborda, sobre o que engloba a Alcateia e os alfas hoje no mercado. Show. O mercado, a gente está falando do mercado que mesmo em pandemia teve crescimento. Em 2023 teve um crescimento de mais de 20%. Isso é papo de mais de 20 bilhões no ano no Brasil. Então, o que é 10, 0,1% diante do movimento que a gente está fazendo? Até se eu olhar na nossa planilha que eu vou ver, mas provavelmente, eu sei que esse mês a gente já dobrou o faturamento da Alcateia, com novas pessoas, com a gente também até crescendo o faturamento. Então, diante desse mercado que é muito grande, a tendência é só aumentar, a gente criou essa metodologia com estratégias, tanto estratégias físicas, presencial, de abordagem, de demonstração, de fechamento, de condições, até entendendo os sistemas de pagamento para facilitar a nossa vida, tanto em questão de maquininha ou não. E também não dá para negar, a partir do momento que veio essa tecnologia avançada, um dos nossos processos hoje em dia também é o marketing de forma digital, tanto pelo WhatsApp, tanto pelo Instagram. Por isso aqui também, nossos eventos presenciais, onde a gente leva convidados para conhecer o negócio. Então, tem todas essas ferramentas para fazer as vendas, tanto para pessoas conhecidas, que a gente fala contatos quentes, quanto para pessoas desconhecidas, que é o contato frio. Então, a pessoa pode ter tanto já um conhecimento sobre vendas, como tem pessoas que já vieram com um autoconhecimento, inclusive, em outras áreas, e a partir do momento que entenderam como que a gente gerencia isso aqui, com todas as ferramentas de planilha, gerenciamento, enfim, cara, ficaram até abismados, porque nunca tinha visto um trem desse. Então, de fato, eu sei que o Hendrick, o Alisson, o Gabriel, principalmente porque eles estão mais unidos aqui. Eu sou o lobo que... tô criando, tipo assim, tô expandindo para um lugar um pouco mais longe. Então eu sei o tanto de investimento de tempo, de pensamento, vamos dizer assim, que eles tiveram para criar tudo isso aqui, que a gente está criando isso, né? E não tem como fazer sem as experiências. Então cada um vai dando aquela pitada e, pô, mano, vamos ajeitar aqui, fazer ali, e criou-se isso. Um alfa pode criar a própria equipe, então? Para ser alfa precisa ter sua própria equipe, então, né? você, como alfa, está criando o teu próprio caminho hoje. Também. Desviando um pouquinho lá para São Paulo, para outras cidades. É legal que é isso, né? A gente cria esse alfa e ele é limitado para onde ir. Se ele quiser até fazer, né, ir para fora, né, não teria, vamos dizer assim, um limite para isso. É para onde a pessoa quiser. Inclusive, se você estiver lá no Acre, estiver no Amapá, no Nordeste, enfim, onde você estiver, eu sei que brasileiro gosta muito de cosmético e perfumaria. Principalmente quando a gente tem um custo-benefício e qualidade. Que é sobre isso, é qualidade mesmo. Então, não é só custo-benefício. Não é só custo-benefício, exatamente. E isso porque eu conheço, o né? mercado
procura hoje, precisa, né? na verdade. Precisa de Isso. qualidade e custo-benefício. Exato. Nesses 5, 6 anos que eu já sempre fui apaixonado por perfumaria, mas a partir do momento que comecei a atuar, eu vi que também as pessoas não conhecem marcas assim. E quando eu conheci a minha mulher, falei pra ela, pô, legal, como é que é a região aí da cidade, né? Ela falou, cidade que tem 700, 800 mil habitantes, eu moro na frente da academia, tem 5 shoppings. Falei, cara, eu adoro trabalhar em shopping, adoro. Tem ar-condicionado, tem muitas lojas, tem banheiro, tem comida, tem tudo, é perfeito, é perfeito. Trabalhar em shopping. Adoro. Senhor amado. Não. Adoro. Não, e as pessoas são muito gente fina também. Então, tanto pessoas mais velhas, que às vezes já estão ali no shopping há 15, 20 anos, ou até gurizada mais nova mesmo. E comecei a fazer o trabalho lá, expandindo esse nome da Lucy Lucy para lá. Eles não, a galera não conhecia e não tem na região lá alguém que faça isso. Então isso que é legal. Eles ficam felizes porque precisam de produto de alta qualidade para estar trabalhando no shopping todo dia. E cara, de coração, eu dou meus parabéns para você que trabalha no shopping, porque você vive lá. E segunda, terça, quarta, quinta, domingo, sábado e às vezes folga num diazinho ali, então realmente veste a camisa da empresa. E às vezes fica lá 8, 10 horas. Eu até me inspiro nisso, porque às vezes eu fico no campo ali trabalhando 3, 4 horas, já volto para casa, claro, com a meta batida, mas pô, até podia um pouquinho mais, né? Se inspirando sempre na galera. Você soltou a palavra que eu queria, tava aqui segurando até agora para falar. Meta e propósito. Eles caminham juntos? Verdade. Trabalham juntos, né? Meta e propósito. Você vê que às vezes o cara bate a meta, mas, pô, podia ir na super meta, né? Porque a meta tem um limite. Chegou na tua meta, tu bateu, acabou. Vai ter que criar uma nova meta. Já o propósito, não. Tu tens aquele propósito na tua mente, na tua cabeça, e é isso que tu vai seguir. Ele é como se fosse um macro, né? E a meta é um micro. Então, de metas em metas, né, diariamente, vamos dizer assim, o propósito vai sendo cumprido. Até porque o propósito ele não tem fim realmente, né? Mesmo, cara, vamos supor, um Buda chegou aqui, concluiu o que tinha que ser feito aqui. Mas, cara, com certeza o trampo dele continua em algum outro lado e não tem fim, né? Até o momento, sei lá, que a gente se ilumina, vira um anjo, um arcanjo, e acredito que ainda assim o trabalho é grande. Porque se tu parar pra analisar, até Deus que criou tudo isso aqui tá trampando. Ele não desliga o servidor nem um dia. Ele tá ali, né? Tá deixando isso aqui tudo cocriado. Então, até ele que é onipotente, onipresente e é tudo, ainda assim cria maneiras de fazer a gente evoluir e até muitas vezes na marra, né? Como eu falei, amor ou dor. Essa é a escolha que a pessoa tem que optar. Matheus, o nosso papo tá super interessante. Por mim e pela Charla, creio que nós ficaremos aqui até amanhã. Só que o nosso tempo se esgotou. Já acabou o nosso tempo. Justo. É curto. Gente, eu quero agradecer a todos que estão aqui. Um recado importante. No próximo episódio, nós estaremos aqui com o Hendrik Dietrich. Isso. Ele é o líder alfa. O Alpha Master. O Alpha Master estará aqui com a gente no próximo episódio. Eu quero te agradecer, Matheus. Muito obrigado de estar aqui. Desculpa ter que encerrar o assunto assim tão rapidamente. Tava muito bom o nosso papo. Verdade. Como ela falou, nosso tempo é curto e quando a gente vê, vai no embalo. Muito rápido, né? Já passou rápido. Assim, meu Deus. E agradecemos muito por você estar aqui. Obrigado pela presença, né? Por ter vindo de São Paulo. É isso? Verdade. Eu vim para São Paulo na sexta. Estamos aqui essa semana trabalhando, vivendo e usufruindo dessa oportunidade aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz mesmo de coração lá no evento mesmo, quando vocês nos vieram. Eu vi o sorriso de vocês, a felicidade. Sei, cara, que bênção, sabe? Muito obrigado pelo tempo, pela atenção. Obrigado a você também que tirou o seu tempo para ver com atenção. E eu espero de coração que, se fez sentido para você, agarre essa oportunidade, dependente qual seja, mas busque realmente algo que te faça pegar fogo por dentro e inevitavelmente por fora. Muito obrigado. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Esperamos ter alcançado um pouquinho do coração de vocês. E esse foi o MD Talks.